No episódio de hoje, energia livre. Este é o canal do Guinness, sua fonte de informação sobre tecnologia e filosofia. Existem muitas formas mesmo, de conseguir utilizar livremente a energia da natureza. Mesmo os tipos de energia livre já comprovados não emplacam na nossa sociedade atualmente. Um estudo de 2012 disse o seguinte, abre aspas, a humanidade poderia substancialmente extrair até 2.200 terawatts de energia da superfície e ventos atmosféricos antes de chegar aos limites físicos. Isto é 100 vezes mais energia do que o mundo usa hoje. E por que não aproveitamos nenhum baixo percentual dessa forma livre de se obter energia? Um dos grandes problemas é a escala. Geralmente a fabricação de geradores eólicos possui muitos gargalos e não consegue atender muitas pessoas como na rede convencional. A fabricação de geradores eólicos costuma ser um processo relativamente lento. Os maiores são pesados e os menores geram baixa quantidade de energia. Nesse sentido, também existe uma limitação da energia eólica que se refere ao custo de produção, instalação e manutenção. Mas, de uma maneira geral, a conclusão é que a composição do preço torna a energia eólica cara. Há 4 ideias para atacar este problema. Os incentivos para a tecnologia aberta ou abertura de tecnologia, para que qualquer pessoa interessada em montar seu próprio gerador eólico ou parques de geradores poder efetivamente realizar o feito. Aí temos também a montagem distribuída por tecnologias abertas. Nesse caso, a opção pela produção dos geradores em mini indústrias 4.0 locais. De uma ou outra maneira, ter uma referência de quanto é cobrado por uma companhia elétrica comum. E a última característica seria o design durável, fazendo com que o desembolso inicial seja amortizado ao longo do tempo, pelo zerar das contas de energia. Grandes jogadores, como vários da indústria do petróleo, poderiam, se quisessem, alavancar o processo de adoção dessas energias livres. Eles já têm know-how de como escalar esses processos e também detêm bilhões em dinheiro também necessários para financiar projetos nesse sentido. O alerta que fica é que a Kodak foi à falência, mesmo tendo a tecnologia da câmera digital. Ela ignorou esse processo e terminou falindo. Se você tiver curiosidade, pesquise no YouTube sobre o assunto da Kodak. Outras fontes, como a solar, são tidas como caras e pouco potentes, porém têm algum potencial. Mas agora eu queria falar um pouco sobre as formas mais polêmicas de geração de energia livre, as quais eu considero mais promissoras. Um grande problema de várias pessoas bem intencionadas é querer demonstrar publicamente que sua invenção funciona. Com isso, quando se verifica que o invento é válido, ocorrem 2 problemas. O primeiro é a busca da descredibilização do inventor e a segunda é a sabotagem deliberada. Isso ocorre pois muito da nossa economia é fundamentada no petróleo, com vários países muito dependentes desse produto e muitas agências de inteligência têm medo do reflexo da disrupção
provocada por essas novas tecnologias na economia. Por exemplo, caso ficasse comprovado que esses métodos funcionam utilizados nesses eventos, o valor do petróleo na bolsa e o valor das empresas de petróleo na bolsa poderia derreter e cair a zero, e talvez isso fosse gerar uma grande crise. Mas em algum momento isso vai ter que acontecer de alguma forma, pois vai ficar cada vez mais difícil esconder que existem essas possibilidades, essas tecnologias, principalmente quando ocorrerem a abertura dessas tecnologias. No primeiro problema, a mídia é comprada para arruinar a reputação da pessoa de alguma forma. No segundo problema, os maiores interessados pagam pela sabotagem e meio que convocam a Santa Inquisição por meio de professores de física céticos. Um dos maiores problemas é que boa parte desses processos de extração de energia livre depende da eletricidade, magnetismo e vários até de circuitos eletrônicos. Daí, para se sabotar uma demonstração, basta que alguma pessoa chegue perto de algum dispositivo que vise danificar o evento por meio dessas forças. Uma mini-bomba de pulso eletromagnético de baixo alcance pode ser feita por meio de capacitores potentes e pequenos que fritam os circuitos, e daí eles podem dizer, viu? É uma prova que não funciona, que esse invento não funciona. Esta prova de conceito, falada a seguir, foi feita por um design inteligente que meio que calou a boca de diversas pessoas, acadêmicas sobretudo. Existe hoje o ceticismo acadêmico acerca deste problema, pois ele requer um pouco de imaginação e um entendimento hoje mais intuitivo do que objetivo, uma vez que as demonstrações formais dependem basicamente de resolução de equações diferenciais muito complexas. Para atacar esse problema, é preciso bolar algum método que não dependa de partes elétricas e eletrônicas e esteja tudo à mostra. Com informação em massa, através de vários vídeos na internet, algumas pessoas têm a coragem de tentar expor essa situação. Um desses inventores apostou $10.000 que conseguiria mover um carro por meio da hélice do próprio carro, que aproveitaria o próprio movimento das pás para mover o veículo. Ganhou. E faz todo sentido se você pensar na questão da continuidade simultânea do movimento e da produção de energia. Ou seja, a energia produz o movimento e o movimento produz energia por meio da regeneração ou por um diferencial de rendimento. Outras formas de demonstração podem incluir algo que nossa ex-presidente Dilma falou publicamente de tocar vento, só que sem se apoiar em algum especialista que endossasse, o que foi uma grande falha e irresponsabilidade. Imagine o seguinte sistema, um duto em forma de círculo horizontal, em que existiriam um certo número de hélices para movimentar um fluido em uma direção horária ou anti-horária, e um certo número de hélices que captassem a energia do movimento do fluido em outros pontos do duto ou tubo circular. No caso, mais hélices geradoras de energia do que motoras. E o fluido teria que ser pesquisado, poderia ser algum gás comprimido ou algum líquido. Alguns desses processos podem ser perigosos, especialmente quando você faz a retroalimentação. Essa retroalimentação gera um processo ascendente, ou seja, aumentar a energia constantemente. E, em alguns casos, essa energia poderá se intensificar de forma que não pode ser mais contínua e terminar, às vezes, até em explosão. Existem componentes eletrônicos
reguladores de vontade que poderiam auxiliar nesse processo, mas tem o inconveniente de poderem ser fritáveis. Alguns sistemas podem ser desenhados para estabilização, em que apesar do sistema tender ao crescimento de energia, as perdas autolimitam o processo de crescimento indefinido do nível de energia do sistema, utilizando forças dissipativas, como o atrito, para estabilizar a energia do sistema. Talvez em decorrência desse aspecto, sejam quase que proibidas se fazer certas experiências em laboratório, sob pena de alguma espécie de castigo, sanção ou perda da própria vida. Ainda poderia ser feita uma demonstração com a extração de energia da gravidade, também pelo conceito de empuxo. Há diversos modelos que conseguem esse efeito. Um deles é feito simplesmente por uma câmara de ar comprimido em uma certa pressão que na parte interior possui um líquido em um recipiente suspenso e uma membrana respirável na parte de baixo, que permite que as bolhas borbulhem no fluido, fazendo um movimento em formato de toros indefinidamente. Esse movimento poderia movimentar algo como uma pá, extraindo energia por formas convencionais. Outros modelos podem incluir uma válvula de Tesla bem posicionada. Outra tecnologia que extrai a energia da gravidade pode ser inspirada na física dos antigos relógios do vovô, o Grandfather's Clock, que há vários desses relógios antigos que parecem meio que gozar da cara dos físicos modernos, funcionando por um grande e elevado período de tempo. Alguns outros inventores, pelo fato de um aparelho poder ser roubado, se for de dimensões reduzidas, optam por fazer um design mais difícil de ser roubado, algo grande, que fique difícil de ser roubado. Alguns chamam de usina de Arquimedes, que pode ser feito sem partes eletrônicas e movimenta continuamente, possibilita um movimento contínuo. Alguns designs possibilitam inclusive dar o start de forma manual, opcionalmente, para não haver dúvida que o negócio realmente funciona. Outros processos ainda utilizam ímãs permanentes, são os ímãs de neodímio, arranjados de alguma forma, frequentemente ímãs unipolares. Esse tipo de ímã é algo bem difícil de conseguir. Existem até lojas que tentam se passar por um produto legítimo, porém com ímãs propositalmente de baixa intensidade. São tantas as formas de se extrair energia na natureza que, a cada dia que passa, fica mais difícil tapear a população e os estudantes de que não existem essas coisas. Há tantas tecnologias que não se tem interesse real de publicidade, pois poderiam ameaçar interesses de grandes grupos financeiros, e muitas vezes o que não se consegue sabotar, roubar, arruinar reputação, comprar, muitas vezes são simplesmente assassinados. Experimenta tentar quebrar os algoritmos de encriptação modernos. Há muitos boatos em fóruns de internet de pessoas que conseguiram quebrar de várias formas essas criptografias. Existem duas formas de quebra de criptografia que eu considero as mais promissoras. Contudo, difícil de se provar ou mesmo executar sem ter problemas. A geração de tabelas com todas as chaves públicas e privadas possíveis no mundo. Sim, é uma informação gigantesca, mas talvez possível com o hardware atual. A segunda, quando se trata de hashes, é tentar inverter a função por alguma simplificação da função de hash, que gere uma função objetora que vai excluir as colisões típicas de uma função de hash e obrigatoriamente apresentar um valor que quebrasse uma senha, ainda que não fosse a senha original.
Estudo da física de fluidos, da física de partes móveis simultâneas, da física de pêndulos e da física de rotações provavelmente serão grandemente clareadas e, na medida que a nova compreensão dessas físicas forem difundidas, poderão acontecer avanços significativos, inclusive em tecnologias antigravidade. E por que discutir energia livre é importante para a filosofia? A filosofia é a busca pela verdade. Nesse sentido, fazer isso é buscar a verdade para honrar todos os seres humanos que tiveram suas reputações assassinadas, suas consciências corrompidas, seus inventos sabotados, roubados e suas vidas perdidas. Velho, eu posso ser só um bicho loucão, velho. Tenta aí e me diga o que funcionou e o que não funcionou para você. Grande abraço, tchau, tchau. Se você gostou do nosso conteúdo, dê um joinha, isso ajuda a gente pra caramba. Até a próxima.